A paz, queridos irmãos, que Deus possa estar na minha e na sua vida nesse dia de hoje. E eu trago uma palavra aqui, eu sou a missionária Rosângela França e trago uma palavra em Lucas 21, a oferta da viúva pobre. Que os irmãos possam contemplar essa palavra na sua vida, na minha vida, né? Irmãos, que nós possamos saber como o Senhor Deus amado nos observa, né, irmãos? E todos os dias o Espírito de Deus está nos observar, né, irmãos? Então vamos ser perseverantes aqui no Senhor, né? E fazer aquilo que agrada ao Senhor, porque Ele é bendito, Ele é benigno, Ele é o Senhor, Ele é o Deus que nos honra, amém, irmãos? Aí diz que assim a palavra do Senhor, e olhando Ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali as suas 2 moedas. E disse-lhes: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles que deram como oferta de Deus do que lhes sobejava. Mas esta da sua pobreza deu todo o seu sustento. Então, irmãos, olha aqui quão grande é o poder desse nosso Deus, né, irmãos? Então, o Senhor fala assim, ó, que ele estava ali olhando, né, aqueles que iam entregar ali as suas ofertas na arca do tesouro. Ele estava olhando, ele continua olhando, irmãos. Então, que nós não venhamos nos deter, né, irmãos, porque o Senhor, ele continua olhando, né? Então, ele diz aqui, ele estava olhando e viu os ricos, né, lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Mas também ele viu aquela pobre viúva lá lançar, né, as suas 2 pequenas moedas, né, irmãos? E ele, o próprio Senhor Jesus fala aqui, em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Então, por que ela lançou mais? Porque ela lançou ali daquele último, daquilo que ela tinha. Ela estava esperando no Senhor, ela estava somente confiando em Deus, porque ela sabia que ela não ia ter mais. Ela entregando aquelas 2 moedas ali, que talvez não desse para comprar quase nada, mas ela que entregando ali, ela falou assim: estou entregando nas mãos do Senhor e seja feito somente a vontade do Senhor. E ela entregou e descansou. Porque ela falou assim, o que ela podia fazer? Que aquelas 2 moedas não ia poder atender suas necessidades, não ia dar para poder comprar seus alimentos, não ia dar para pagar sua conta, não ia dar para comprar um calçado, uma veste, não ia dar para fazer nada, né? Mas não foi porque não ia dar para fazer essas coisas que ela pegou e entregou na casa do Senhor, não. É porque ela estava num estado tão tenebrante, tão difícil, tenebroso, que ela falou, ela se viu assim, atado, né? Assim, se eu correr para um lado não vai dar certo, se eu correr para o outro, pode ser que dá certo, tem que ir na casa. Vou entregar na casa do tesouro. Tudo aí, com certeza ela orou ao Senhor, falou assim, Senhor, o que eu tenho é isso. E só o Senhor pode multiplicar, só o Senhor pode fazer chegar nas minhas mãos, só o Senhor pode trazer uma mudança. Só o Senhor pode trazer um crescimento. E ela deixou ali, e ela confiou no Senhor. Eu vou entregar, né, como uma oferta, né, de tudo que eu tenho. Eu vou te entregar tudo que eu tenho, de todo o meu coração. E o Senhor sabe que não tem de onde tirar mais. E ali, o próprio Senhor Jesus observando aquela viúva e viu, tá bem, você que pensa que você está entregando pouco, você está entregando o seu melhor. Você está entregando tudo que você tem. Enquanto que os ricos estão entregando é daquilo que já estão sobejando. Porque primeiro do que receberam, gastaram, usufruíram, beberam, comeram, compraram, né? Gastaram, né? Pagaram, sei lá. Mas daquele que sobrou, aí vão ali e disputam. Quem é que está dando mais daquilo que sobrou para a casa do Senhor, para dizer, ou talvez um está até mostrando para o outro o quanto que está entregando ali para a casa do tesouro. Olha, estou participando com tanto daquilo que me sobrou.
Mas o Senhor não olha dessa maneira, irmãos. O Senhor olha a sua intenção, como que está sendo feito a entrega do seu dízimo, da sua oferta. É de todo o seu coração, é de toda a sua intensidade. Você está tirando do seu melhor. Ou às vezes você está abdicando de algo para poder entregar na casa de Deus. Você tá entendendo, irmãos? Muitas vezes eu me pego nessa situação. Às vezes tem até uma coisa, um certo recurso, um dinheiro que tenha, e às vezes tá com uma necessidade de comprar uma outra coisa ali, deixa de entregar na casa do Senhor e vai comprar aquela coisa ali. Irmão do céu, a gente tem que mudar nossos conceitos, nossos pensamentos, nossa forma de ver as coisas. E essa leitura dessa passagem aqui faz com que a gente venha assim refletir. Muitas vezes a gente pensa que está tirando o melhor e não está tirando nada, né, irmãos? Então não vamos fazer como os ricos, né, irmãos? Que primeiro gasta, paga todas as suas coisas para depois tirar da casa do Senhor. Não, não é assim. Então cada dia a gente fica mais e mais assim observando, né, como é que o Senhor Jesus faz. E diz a palavra aqui que ele estava observando ali os ricos e a viúva. E ele continua da mesma maneira, irmãos. O Senhor não foi só ali, naquele tempo. Não, ele continua, porque nós não vemos, os nossos olhos não estão tão abertos para que nós possamos enxergar o poder e a graça do nosso Deus. Ele continua nos enxergando, ele continua nos vendo. Qual é a intenção do nosso coração? O que é que nós temos feito? Verdadeiramente temos feito de acordo com a vontade do nosso Deus? Né, irmãos? Então é muito profundo, assim, porque nós devemos, assim, tirar o melhor para o nosso Deus no tempo, né, do dízimo da oferta, né, irmãos? Procurar sermos melhores, não gastadores demais, não comprando aquilo que não nos convém, muitas vezes fazendo dívidas, tomando emprestado, né, irmãos? Então, temos que saber fazer isso diante do altar do Senhor, para que nenhum mal venha sobre nossas vidas, um endividamento tamanho, né, irmãos, que você não dá conta de pagar, nem de cumprir com suas obrigações do seu lado, da sua família. Então, são N coisas que nós devemos nos preocupar, sim, e ofertar na casa do Senhor, não somente com o dinheiro, mas também com o tempo, né, irmãos, com com louvor, né? Com adoração, com leitura da palavra dentro da própria casa do Senhor, chegamos um pouco mais cedo e ofertar esse tempo para o Senhor, né? Todas essas coisas são bem-vindas diante dos olhos do Senhor, então que nós possamos fazer de verdade, não só ficar filosofando, falar que vamos fazer e não estamos fazendo nada, né, irmãos? Então que nós venhamos ter esta consciência aflorada, né? E ali os ricos deram e fizeram, mas eles mesmos nem se deram conta de que estava sendo observado, porque eles não estavam ligados no trono da graça, né? Eles não estavam ligados e nem unidos pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, não, irmãos. Eles estavam ali fazendo na sua força, na sua vontade, pelo aquilo que foi lido, pelo aquilo que foi até muitas vezes passado de geração em geração, e fazem somente por uma certa obrigação, mas não é de coração, né, irmãos? Então, que nós venhamos nos atentar a isso, né, para a glória de Deus, que nós venhamos, assim, não aborrecer o nosso Deus, mas fazer aquilo que apraz, né, e estar no memorial do Senhor como pessoas boas,